gente! Bom, a gente tá aqui no Teatro Vida. Eu vou entrevistar agora uma pessoa, um diretor, César Batista. Ele foi o diretor da peça que a gente vai falar agora, que é a peça Roleta Russa. Primeiro, César, muito prazer e obrigada pela entrevista. Eu queria perguntar primeiro, eu vi que a peça ela é baseada no livro Suicidas, não é? Eu queria saber como foi essa adaptação do livro para o teatro e qual foi o porquê da mudança de nome de Suicidas para Roleta Russa. Bom, então vamos por partes, como diria o Jack, né? Acho que a primeira coisa é o convite partiu do Hélio Souto Júnior, com quem eu já trabalhei, fiz alguns espetáculos, como Calígula, com o Thiago Lacerda, como Crônica da Casa Assassinada, com a Xuxa Lopes, ambas peças de direção do Gabriel Vilela, de quem eu fui assistente de direção durante muito tempo. E ele me apresentou a ideia de adaptar esse romance para o teatro, Suicidas, do Rafael Montes, que é um escritor jovem, carioca, mas que acabou de lançar seu terceiro livro, chamado Vilarejo. E também tem o segundo livro, que está sendo adaptado para o cinema e para o teatro, também provavelmente, chamado Dias Perfeitos. Ele me convidou, eu falei, bom, eu preciso ler o romance primeiro e ver se eu gosto, se tem questões ali que eu quero discutir no teatro, né? E aí eu li o romance rapidamente, assim, numa tacada só, como a gente diz, e adorei o romance porque ele mexe com temas fortes, temas como suicídio, temas como preconceito, o politicamente incorreto, o preconceito contra a homossexualidade, o preconceito contra quem tem uma situação de vida diferente, como os portadores de síndrome de Down, e outros subtemas aí que estão no meio do romance, né? Todos bem delicados, né? Bem delicados, como você disse, Mari, bem delicados, difíceis e que... mas a gente não quis fazer uma peça que tivesse uma mensagem para passar assim, olha, queremos ensinar alguma coisa para vocês. Não. Acho que a função, antes de tudo, do teatro é oferecer uma experiência para a plateia. Um entretenimento, né? Um entretenimento, uma diversão, um entretenimento com fundamento, com uma base de pensamento, que é importante, né? Não um entretenimento qualquer. E eu acho que o grande desafio foi traduzir, adaptar essas quase 500 páginas para uma peça de 1h30, 1h45. A nossa peça tem mais ou menos esse tempo, 1h45. E o grande desafio foi esse. Aí outra pergunta que você fez... Em relação ao nome. Em relação ao nome, exatamente. Isso foi uma sugestão do próprio Rafael Montes. A gente ia chamar de Suicidas. Mas aí ficamos pensando, Suicidas, parece que um tema muito pesado, muito difícil. E o romance, ele mexe muito com uma ideia de jogos. Em que sentido eu estou dizendo jogos? Jogos de metalinguagem, né? Então, existe um narrador que narra o livro e que brinca com essa questão de narrar, de contar a história e ao mesmo tempo viver a história, né? E aí a gente falou, olha, a Roleta Russa, que é o jogo que eles vão fazer, porque o que conta a peça? Conta a história de 9 jovens que resolvem se matar através da Roleta Russa, né? E aí a gente fica querendo saber como que esses jovens praticaram esse jogo, entre aspas, chamado Roleta Russa, e por que eles fizeram isso, né? Por que 9 jovens resolveram se matar, né? E aí ao longo da peça a gente vai vendo os motivos de cada um para estar ali naquele porão fazendo isso, né? Então, e aí ao observar esses motivos e ao identificar esses motivos é que a gente vai conhecendo também esses temas, esses subtemas que eu falei antes, né? Como o preconceito, como o politicamente incorreto, como a questão da dificuldade que o jovem tem muitas vezes de se autoafirmar, né? E de ter um lugar na sociedade, né? De se sentir inadequado. Todos nós, você, eu, ele, em algum momento, eles que estão nos vendo, nos ouvindo, em algum momento se sentiu inadequado, se sentiu à margem, posto de lado, né? Diferente. E é justamente esse é um dos temas um dos subtemas que a peça aborda, né? E acho que para nós jovens, eu vou me colocar como jovem também, para nós jovens é uma questão e para nós artistas é uma questão que a gente sempre pensa de, olha, eu não me sinto adequado a essa sociedade, eu não me sinto adequado a esse costume, eu não me sinto adequado a esse hábito. Então o que fazer? Como que a gente pode fazer? Tem um filósofo alemão chamado Schopenhauer que diz assim: existem 2 maneiras de a gente escapar da crueldade da vida. Uma é sendo santo, outra é sendo artista.
Eu não consegui ser santo, não sei você, mas eu consegui ser artista. Eu consegui ser artista. Porque é isso, todos nós sofremos coisas ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. E aí a gente tem que sublimar isso. Quer dizer, se eu fosse exercer toda a crueldade que eu sou capaz de exercer como ser humano, e todo ser humano tem um pouco isso, né? Essa natureza selvagem que a gente tem, a gente é racional, mas também temos uma natureza selvagem, né? Se a gente fosse fazer isso toda hora, a gente não conseguiria viver em grupo, em sociedade. Então, como é que a gente tira essa sensação de selvageria que a gente pode ter e transforma em outra coisa? Para esse filósofo alemão, ou é rezando, sendo santo, ou é sendo artista. E aí é esse jogo dessa roleta russa, de como esses jovens lidaram com essa natureza selvagem que todos nós temos, né? E aí a gente transforma isso em teatro e espero que as pessoas gostem, porque apesar do tema ser um tema pesado, difícil, ele também é tratado com muita ironia, com muita graça, mas não no sentido de ser engraçadinho, mas no sentido de perceber que às vezes uma mesma atitude, um mesmo fato, uma mesma experiência pode ter um olhar cômico e pode ter um olhar trágico. Às vezes você vai ver um filme, quantas vezes você não riu numa cena de um filme e uma pessoa do teu lado chorou, né? E é essa capacidade que o teatro tem também de provocar sensações diferentes a partir de uma mesma coisa, né? Eu queria perguntar também, qual foi assim o motivo de vocês terem escolhido estrear aqui em São Paulo e não no Rio? Certo, aí a questão foi logística mesmo. Muitos atores, ou a maioria dos atores trabalham, não são cariocas, mas trabalham no Rio. E aí o que aconteceu? A gente procurou pauta lá no Rio, mas as pautas que a gente conseguiu lá não estavam de acordo com o que a gente queria. Então, ou era muito longe, um teatro muito longe, ou era um teatro que ofereceu poucas apresentações. E aí, de todos os teatros que nós procuramos, tanto no Rio quanto em São Paulo, o que ofereceu o melhor custo-benefício foi o Viga. E aí a gente veio para cá e eu, especificamente, é um teatro que eu sempre quis fazer uma peça aqui, nunca tive oportunidade e estou tendo agora. Estou bem feliz com isso mesmo. Entendi agora, fez um pouquinho mais de sentido para mim, porque geralmente quando eu vou assistir alguma peça, geralmente é só o pessoal que está aqui ou o pessoal lá do Rio que vai fazer lá no Rio. Como você acha que vai ser a recepção do pessoal aqui em São Paulo em relação a essa peça, já que já aborda um tema meio pesado com esses subtemas também meio delicados? Não dá para saber, a gente nunca sabe qual vai ser a reação da plateia, né? É sempre uma expectativa. Eu procuro não criar expectativa nenhuma para não ficar frustrado também, né? É a regra da vida, né? Porque senão é isso mesmo, é a regra da vida, tá vendo? Você está sabendo melhor do que eu. É justamente isso. Mas para mim, se eu conseguir, junto com o elenco, com os atores, dar ao público uma possível essência da obra do Rafael Montes, eu fico feliz. Se as pessoas entenderem a história que aconteceu, e como que aconteceu, e por que aconteceu, eu acho que aí o recado está dado, né? E aí, nesse sentido, eu acho que cada um pode ter a sua fruição como quiser, fruir como quiser. É isso, nós dois, eu e você, Mário, a gente para diante de um quadro e às vezes você pode chorar naquele quadro e eu posso rir, posso ficar emocionado, mas não derramar nenhuma lágrima. Cada um vai fruir de uma maneira. Eu acho que isso também é uma característica de todas as artes, seja música, teatro, dança, artes plásticas, escultura, enfim. Essa capacidade que tem de tocar as pessoas, provocar sensações nas pessoas distintas. Né? Acho que de qualquer forma toca as pessoas, porque todo mundo tem esse sentimento, mas acho que são diferentes interpretações. Sim, de diferentes casos. Sem acho dúvida. Que aí vai de pessoa para pessoa. Vai de pessoa para pessoa e em última análise é isso. Assim, eu espero que os fãs do Rafael Montes, porque ele tem uma legião de fãs, gostem muito da peça, e espero que o público em geral que não tenha lido o livro, que goste da peça a ponto de querer ler o livro. Acho que se as pessoas saírem da peça e falam, puxa, quero ler o livro, eu acho que a gente conseguiu o que a gente queria. Eu acho que a gente conseguiu o que a gente queria, exatamente. Entendi. Bom, e para finalizar, eu queria perguntar, né, pra gente deixar direitinho quando vai ser a peça, os horários, onde vai ser a estreia e esses afins. Eu não sei nada disso, mentira, tô brincando. Nós estamos no Espaço Viga, que é um teatro bem bacana aqui em Pinheiros, na Rua Capote Valente, próximo ao metrô Sumaré. Em novembro nós vamos fazer sábados, domingos e segundas, e em dezembro nós passamos a fazer de sexta a segunda. E aí, sexta é 9h30, sábado às 9h, domingo às 8h e segunda às 9h,
E aí quando é só sexta, sábado e domingo, são os mesmos horários tirando a sexta. Basicamente é isso. É um horário muito bom. E a gente abriu essa possibilidade, Mari, para segunda-feira, para receber os colegas também, os amigos como você, que fazem teatro, estão em cartaz e não podem vir ver a peça sexta, sábado e domingo, então a gente abriu essa possibilidade de fazer Ator segundas. geralmente final de semana, tá sempre fazendo alguma coisa em relação a isso. Exatamente. Bom, então eu acho que é isso. Eu queria agradecer de coração por ter possibilitado essa entrevista pra gente. E acho que agora a gente vai falar com o elenco. Não faça isso, não faça isso. A gente não vai falar com o elenco. Obrigado. Venham ver. Venham ver Roleta Russa, vocês vão se amarrar, vocês vão adorar. Tenho certeza. Vai ser uma experiência única pra vocês. Venham. Venham. Entenderam ele, né? Ó. Já começou, tá no clima da festa. Quer entrar nesse jogo aqui? Ai, gente, bom, é isso. E venham.